Bom, no último vídeo nós caracterizamos, né, as alianças a partir da sua natureza, sua unidade, sua diversidade. E agora nessa segunda parte nós vamos estar falando das alianças propriamente dito. E começaremos com a aliança da criação. Acerca da aliança da criação é importante dizer que nem todos nem todo escritor, todo autor, ainda que seja aliancista ou pactual, vai defender essa aliança da criação ou o pacto de obras. Isso não é um consenso, mas é um caminho mais conservador da teologia bíblica, na perspectiva da continuidade. Ele enxerga essa ideia da aliança da criação, conforme nós vamos estar vendo aqui nessa oportunidade. Na última aula nós vimos, aliás, nesse vídeo nós temos a intenção de ver a relação de Deus com a criação, o aspecto geral dessa aliança e o aspecto focal dessa aliança, né? Qual é como que ela se relaciona de maneira geral, objetiva, né, de maneira geral, e também o seu objetivo essencial. Ainda baseado no livro do Palmer Robertson, né, que é o Cristo dos Pactos. Ali você está com a fotinha dele mais antiga, né? Aqui a gente está com a foto dele com ele mais novo, né? A nossa versão é a mais nova, né? Então nós terminamos o último vídeo mostrando esse esquema das alianças, onde nós temos a aliança da criação, que abrange todas que estão contidas em alguma medida dentro da aliança da criação. Depois nós temos a aliança da redenção, que começa a partir de Abraão, e todas são sombras, né? Todas estão dentro da antiga aliança e são sombras de uma realidade vindoura, na aliança perfeita consumada na obra de Cristo. A relação de Deus na criação. A aliança, como nós dissemos, ele é um pacto soberanamente administrado. É um relacionamento e ela existe mesmo sem não aparecer o termo aliança, porque nem sempre a gente vê o termo aliança, né? Nem sempre a gente vai ver pacto, concerto, algumas palavras similares, mas a ideia de aliança presente sempre onde a gente vai estar analisando. Ela é diversa, mas única, aquele aspecto que nós anotamos, que nós estudamos no vídeo passado. É uma unidade, porque a gente vê a essência, né, estrutural e temática nas alianças antecedentes. E ela é diversa porque ela tem característica, aspectos e abrange aspectos específicos, cada uma delas. E ela compartilha, né, nesse sentido, ela compartilha da mesma essência, da mesma natureza, todas as vezes que aparece nas escrituras. A relação de Deus na criação. Deus se relaciona com o homem ao criá-lo. Deus dá forma ao homem, Deus dá vida ao homem, Deus fala com o homem. É muito importante a gente ter em mente que Deus, o Deus relacional, ele cria o homem com a intenção de se relacionar com ele. Deus, do pó, Deus cria o homem, né, com seu toque, ao toque divino, né, que alguns vão dizer, o homem tem o toque divino, porque enquanto tudo mais o Senhor criou a partir da tua palavra, ao homem Deus dá o seu toque e o sopro de vida. E Deus fala com o homem. Por meio desse relacionamento, criar e falar, Deus estabeleceu soberanamente um pacto de vida ou morte. Esse pacto original entre Deus e o homem pode ser chamado de aliança da criação. Foi no ato criador, Deus estabelece esse pacto com o homem. Quando o Senhor os abençoa, dizendo, dominai sobre toda a criação, sede fecundo, multiplicai e povoai a terra. Sujeita à terra, né? É aquilo que a gente entende como o mandato cultural de Deus ao homem.
A aliança da criação entre Deus e o homem pode ser discutida em termos de seu aspecto geral ou no aspecto focal, como nós dissemos no momento. O aspecto geral da aliança diz respeito às responsabilidades mais amplas do homem para com seu Criador. O aspecto focal da aliança da criação diz respeito à responsabilidade mais específica do homem, decorrente do momento especial de prova ou teste instituído por Deus. Então, de maneira geral, o homem tinha que povoar, dominar, sujeitar a criação. Mas de maneira específica, o homem tinha uma prova de obediência. É o que a gente falou do pacto das obras, né? Onde o homem foi colocado à prova em condições perfeitas, sem influência. O reconhecimento desses dois aspectos na aliança da criação tem implicações de longo alcance. Então, quando a gente reconhece isso, isso afeta toda a nossa relação com Deus. Por que o reconhecimento desses dois aspectos na aliança da criação ele é importante? Porque como nós temos dito, né, ao longo das nossas conversas, das nossas aulas, de maneira geral, a ideia da redenção é uma redenção cósmica, para além da humanidade. Então, quando essa aliança, quando a apreciação dessa aliança se detém somente no seu aspecto focal, que era o teste, por assim dizer, de obediência do homem, aí a gente acaba perdendo de vista que essa aliança tinha um aspecto geral, que era de o homem dominar como agente, a imagem e a semelhança de Deus sobre a criação. E a partir do momento em que inicia-se o plano redentor, se temos essa visão ampla que o homem ele tinha na aliança da criação, a prova individual de obediência, mas também ele tinha um mandato de dominar sobre toda a criação, então quando a gente, com isso em mente, quando começa a pensar em redenção, a gente pensa em redenção nas duas áreas de responsabilidade do homem. Na sua responsabilidade individual e na sua responsabilidade com os demais aspectos da criação. Continuando, então, o pacto original de Deus e o homem, a aliança da criação. Uma questão de perspectiva. Aspecto geral, as responsabilidades mais amplas do homem. Aspecto focal, a responsabilidade mais específica do homem. Aspecto focal, aspecto geral. Aspecto geral. O homem tem responsabilidade de obedecer às ordenanças dadas na criação. Então, quando Deus cria o homem, ele ordena: dominai, sujeitai, e multiplicai e povoai. Ordem, responsabilidade. Ordenanças que são mantidas como um princípio inviolável. Inviolável porque isso permanece. Isso ainda continua hoje. A responsabilidade do homem sujeitar a criação à maneira de Deus. Então ele é inviolável. Isso é um princípio que não caduca. Então, dentro do seu aspecto geral, dentro do aspecto geral da aliança da criação, nós temos aqui o seguinte: o homem, como parte da criação, tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças embutidas na estrutura da criação. Nessa estrutura, 3 ordenanças lhe são inerentes nas disposições criacionais de Deus e merecem atenção particular. São elas o sábado, o casamento e o trabalho. Cada uma dessas 3 ordenanças da criação permanece como princípio inviolável inerente à estrutura do mundo como Deus ordenou. É importante a questão do sábado é ainda na nova aliança, na vida da igreja, a questão do sábado ela é controversa, porque nós temos alguns movimentos heréticos que guardam o sábado, mas qual é o problema da guarda do sábado? Na teologia reformada, na teologia de maneira geral, nós vamos pensar acerca desse sábado. O que vem a ser esse sábado? Porque a grande dificuldade está que muitas vezes a gente pensa no sábado como um dia. E o que a teologia nos leva a pensar no sábado como um princípio?
É um princípio de descanso. É um princípio do homem descansar. A semelhança de Deus, Deus descansou de toda a sua obra, então o homem descansa. Então nós temos esse sábado associado à criação, onde o homem descansa do seu trabalho, onde o homem descansa do labor para buscar o seu sustento, e temos esse princípio do sabático associado à redenção, que é o que acontece, por exemplo, na distinção entre o santificar o sábado que é dado lá no Sinai e o que é dado em Deuteronômio 5, que diz que associa o descanso do sábado à redenção do povo do Egito. Mas nós vamos caminhar um pouquinho nessa questão do sábado, vamos dar uma atenção especial nesses três aspectos, né, que é o sábado, o casamento e o trabalho. Nós vamos dar uma atenção especial aqui na questão do sábado. A instituição do sábado tem suas raízes no modelo da atividade criadora de Deus, seguindo a ordem de 6 dias e um ato, 6 dias e no ato de criar o mundo. Deus estabeleceu um padrão estrutural para a sua criação. O significado do princípio do sábado para a ordenança da criação aparece não somente no modelo de 6 dias da atividade criadora, seguidos do dia de descanso, aparece também explicitamente na afirmação de que Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Então, nós vemos esse sábado Deus guardando, né, no 7º dia ele descansando, e também vemos ele no ato criador, né, como ele abençoando esse sábado. A ideia do princípio de sábado é o princípio do descanso reservado à criação por Deus. Menos associado a um dia e mais associado ao princípio. Deus abençoou o homem por meio do sábado, livrando-o da servidão de trabalhar. Pela graça de Deus, o abastecimento de sustento para 7 dias viria apenas de 6 dias de trabalho. Ou seja, Deus abençoaria o homem de tal forma que ele trabalharia 6 dias, mas aquele trabalho seria suficiente para que ele se alimentasse, satisfazesse as suas necessidades por 7 dias. É uma bênção. Deus graciosamente deu descanso de 52 dias por ano ao homem. Ou seja, 1 mês e meio em 12. Mais do que as nossas férias, né? As nossas férias são 30 dias. Quando no modelo bíblico, o descanso que o Senhor dá ao homem são 52 dias, né? Um dia por semana. O ano tem 52 semanas, um dia por semana, 52 dias. Então o Senhor, o que o Senhor está dizendo com isso? Você vai trabalhar 10 meses e meio e vai comer 12, porque você vai descansar, né? O Senhor graciosamente nos dá esse descanso. Assim como Deus escolheu descansar do seu trabalho no 7º dia, assim também um homem deve escolher descansar do seu trabalho no 7º dia. Nesse dia o Senhor descansou de todos os trabalhos. A santificação do sábado indica que o Senhor da criação estabeleceu o padrão pelo qual ele mesmo deve ser honrado. É certamente apropriado que se separe tempo para culto a Deus. Quando o Senhor estabelece o princípio do sábado, ele também está determinando uma forma de relacionamento. Ou seja, ele está colocando diante da sua criação que a vida dele não pode se reduzir à satisfação da sua necessidade física de manutenção, mas há que ter um tempo destinado à sua relação com o Criador. A sua relação de adoração, a sua vida de adoração, há de ter um dia separado para isso. E qual é a associação desse descanso? O homem descansa do seu trabalho no Senhor, adorando o Senhor. Esse é o princípio do sábado. Mediante a santificação do sábado, Deus indicou que espera que os homens apresentem-se regularmente a si mesmo, bem como os frutos do seu trabalho, para serem consagrados diante dele. Então, em resumo, o trabalho não é tudo. Né? Como é dito lá em João 6,14, se não me engano, trabalhai pela comida que não perece.
né? O tempo todo, ao longo da revelação, o Senhor vai nos exortando a uma maneira sadia de trabalhar, né? Uma maneira de trabalhar que não compromete o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com família. E é uma marca do nosso tempo o descontrole. A revelação subsequente da Escritura indica que o princípio do sábado se manifestou de várias maneiras entre o povo de Deus. É interessante, quando a gente começa a estudar um pouco a questão do sábado, que a gente começa a perceber e desassociar o sábado de um dia específico. Nós vamos ver que Israel não guardou somente um sábado semanal. Em acréscimo, a nação foi instruída tanto a guardar ano sabático como jubileu sabático. Então, isso já deixa claro que a ideia não está associada a um dia específico, mas a um princípio de descanso. Uma vez a cada 7 anos, a terra devia guardar o sábado ao Senhor. Ou guardar o sábado era o dia? Não, era um descanso. Era um ano. Então era a terra repousar. O propósito desse descanso era proteger a terra do abuso, quanto prover alento para o homem, né? Durante um ano, a terra o homem ia suprir suas necessidades, descansando do seu labor dos últimos sete, e adorando ao Senhor, se relacionando como família, se relacionando como irmão, como comunidade. E a própria terra devia desfrutar de um descanso sabático, um sábado ao Senhor, conforme está lá em Levítico 25:4. Embora a terra estivesse à disposição do homem, essa disposição não era destituída de restrição. Essa é a mordomia. Essa é a mordomia. A mordomia, ela tem um padrão estabelecido pelo Senhor. Quando o Senhor comissiona o homem, né, no Éden, a dominar, sujeitar a sua criação, ele estabelece os termos. Quais são os termos? É o selo que o Senhor coloca. E viu Deus que tudo que fez era bom. E o homem, à sua imagem e semelhança, ele tem que olhar e ver que tudo é bom. E como tudo é bom, deve ser preservado e cuidado, porque é bom para o Senhor. Num sentido muito especial, a terra era do Senhor. Ao mesmo tempo que o ano sabático indicava alguma coisa a respeito do homem em relação ao mundo, o homem não devia ser cativo da criação. O grande propósito para a existência do povo de Deus não deveria ser encontrado no lavrar ininterrupto da terra. Ao contrário, o povo de Deus devia viver no gozo pacífico do fruto da terra. A questão didática desse descanso, desse princípio sabático. O homem não poderia ser refém do lavrar a terra. Como hoje nós nos vemos uma sociedade refém do lavrar, do trabalhar, do fazer, do executar, do atuar. Então, já ali havia o princípio que o homem não podia ser refém disso. Então, por isso, o princípio do sábado, do descanso na semana, do descanso anual e depois do descanso dos 7 anos. Multiplica esses dias, soma esses dias de descanso que veremos quanto o Senhor nos daria de descanso. Então o povo de Deus não deveria ser escravo do larvar, do trabalhar ininterrupto. Ao contrário, o povo devia viver no gozo pacífico dos frutos da terra. E a gente tem uma tendência natural de não descansar no Senhor. O exemplo muito claro disso é do maná no deserto, que o Senhor orienta: olha, pegue a porção do seu dia. Somente na sexta pegue uma porção dobrada, para que no domingo você descanse. Somente na sexta. Mas o povo quer trabalhar mais e acumular para o dia que ainda virá. Ele não consegue esperar, deixar que cada dia traga o seu mal. Ele antecipa a sua necessidade. Então nós vemos o povo ir buscar o maná com afoito, né, antecipando uma necessidade que não viria. Não só o sábado semanal, não só o sábado anual, Israel também devia celebrar o ano do jubileu. Ao final de 7 grupos de 7 anos, ou seja, 7 vezes 7, 49, no 49º ano,
devia ser observada uma celebração sabática especial. Cada 50º ano tinha um significado sabático único. Nesse ano a trombeta devia soar e a liberdade devia ser proclamada para toda a terra. Todas as dívidas deviam ser canceladas. Então, fica bem claro, né? Eu creio que esteja claro para você também que está me ouvindo, me assistindo, que o sábado está para além da guarda de um dia, mas um princípio que nos indica, nos aponta para uma vida que não nos mantém refém dos nossos esforços, antes nos promove, nos oferta graciosamente a possibilidade de descansar no Senhor. De maneira interessante, o profeta Isaías empregou subsequentemente essa imagem sabática para descrever a proclamação da liberdade associada à vinda do Messias ungido. Isaías 61, 3. Vamos ler o texto de Isaías. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 61, verso 1, 2 e 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. O próprio Cristo escolheu a mensagem profética para caracterizar o seu ministério pessoal quando começou a pregar em Nazaré, conforme está lá em Lucas 4. Então, esse uso do texto de Isaías por Lucas, né, registrando que Jesus fala de si mesmo acerca disso, a ideia do ano aceitável, do sábado do jubileu, do ano sabático, que o Senhor traz para si, essa figura associa esse uso mais amplo do conceito sabático em relação com o ministério de Cristo, serve para introduzir mais um aspecto do sábado nas Escrituras. O sábado não vai se relacionar mais só com os padrões repetitivos do povo de Israel, né, como o sábado semanal, o sábado anual e o sábado do jubileu. O sábado agora também se relaciona com a dimensão linear da história, com a progressão. No sábado pode-se ver um modelo do progresso do relacionamento de Deus com seu povo por toda a extensão da história humana. Cristo, quando diz que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, a libertar todos os que choram, os cativos e os algemados, a exemplo do que diz em Deuteronômio 5, né, que o sábado é associado à retirada a braço forte do povo do Egito. O que Cristo faz? Ele diz que ele veio fazer isso. Como Deus fez com o povo no Egito, Cristo diz na profecia de Isaías e repete, que Jesus falando de si mesmo em Lucas 4, que ele veio apregoar esse ano aceitável, ele veio trazer libertação aos cativos, trazer um ano aceitável, o descanso do Senhor. E isso já nos faz o quê? O fio condutor da história da revelação. O descanso que é sinalizado antes mesmo da queda, ele é apontado aqui no Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é uma. E quanto mais a gente estuda a revelação de Deus, a gente percebe essa continuidade, ainda que em alguns poucos aspectos uma leve descontinuidade. Então, seguindo essa dimensão linear do sábado a partir dessa autoidentificação de Jesus com ele. O descanso da conquista de Israel sob Josué concorda com esse princípio sabático. Israel sai do cativeiro no Egito através da peregrinação pelo deserto em direção ao descanso em Canaã. Moisés antevê o descanso que Deus daria a Israel de todos os seus inimigos. O salmista se refere posteriormente à negação de Deus de conceder descanso a Israel por causa do pecado no deserto.
O Novo Testamento interpreta explicitamente essa história em termos de princípio sabático, como está lá em Hebreus 4, porque Josué não pôde dar descanso a Israel, resta ainda um sábado para o povo de Deus. Então, é muito claro que a ideia do sábado é um princípio, não é um dia. Quando o autor hebreu fala que ainda haveria um descanso a ser dado para Israel, é aquela ideia que mais à frente o autor hebreu vai dizer, porque eles aguardavam pela gente ainda para serem aperfeiçoados, porque o descanso perfeito somente em Cristo Jesus. Josué não poderia dar descanso ao povo na sua entrada em Canaã. Seguindo, então, esse entendimento do papel mais amplo do sábado na origem, na história e na escatologia do mundo, prevê a estrutura para se entender o significado do sábado na nova aliança. Por que esse aspecto escatológico, né, que a gente acabou não falando? Se a gente parar para pensar, lembrar que os 70 anos de cativeiro, eles são frutos de quê? Do que o povo abriu mão, deixou de cumprir a ordem do Senhor de descansar. Então eles são punidos com 70 anos de cativeiro, e um dos pecados dele foram de deixar de descansar e dar descanso à terra. Como está aqui, ó, por causa do seu pecado, a terra de Israel havia... Também os 70 anos do cativeiro de Israel são interpretados pelas Escrituras em termos do princípio do sábado. Por causa do seu pecado, a terra de Israel haveria de observar uma acumulação imposta de sábados durante o exílio do povo. Os anos de cativeiro deveriam compensar a negligência de Israel quanto ao princípio sabático. Outras passagens da Escritura interpretam o cativeiro de Israel em termos do mesmo princípio. Olha o que diz no texto de 2 Crônica. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos teus sábados. Todos os dias da sua desolação repousou, até que os 70 anos se cumprissem. Então, é muito clara a associação do cativeiro a não guardar o sábado. Então, não está associado a dia. Isso que a gente está enfatizando, não é dia, é um princípio sabático, é um princípio de obediência, de reservar tempo para o Senhor, de descansar no Senhor, crendo que Ele graciosamente te permite, te concede o descanso. Essas considerações, em termos de cativeiro, no livro de Daniel, no livro de Crônicas, indicam que o princípio do sábado estrutura a história. A história da redenção, ela tem na sua estrutura esse princípio do sábado também. De maneira mais dramática, a lei do sábado determina os anos de cativeiro de Israel. As esperanças escatológicas do povo de Deus também se relacionam com o princípio de sábado. Olha o aspecto escatológico. Quando Daniel contempla o fim dos 70 sábados de cativeiro de Israel, ele recebe a revelação dos 77 que ainda viriam. Estes 77 estruturam as esperanças escatológicas do povo de Deus ao longo das linhas sabáticas. Então, ficou muito claro, é lógico que isso demanda de um estudo muito mais aprofundado para que todas as pontas façam conexões, mas eu acho que a gente já consegue pensar que a guarda de sábado não se resume em guardar ou não o sábado, mas o que significa. Uma das coisas que a gente aprende nas Escrituras, na interpretação das Escrituras, é que após o exercício de interpretação, de verificar o que o autor original estava, qual é o sentido do texto dado pelo autor, pretendido pelo autor original, o que estava acontecendo naquela circunstância, o que nós fazemos? Nós verificamos se a prática é aplicada aos nossos dias. Ou, se não a prática, se o princípio por trás daquela ação é aplicável aos nossos dias. Então, quando nós olhamos para o sábado, nós não olhamos para a prática necessariamente. A prática de guarda do dia, da guarda do ano ou da guarda do ano do jubileu. Mas a gente olha para o princípio. Qual é o princípio? É de descansar no Senhor, de não ser todos os seus dias dedicado exclusivamente à vida do arado. Porque, como nós lemos aqui na fala do Palmer, né,
Grande propósito para a existência do povo de Deus não deveria ser encontrado no lavrar ininterrupto, ou, para o nosso contexto, para o trabalho ininterrupto. Ao contrário, o povo de Deus devia viver no gozo pacífico dos frutos da terra. Crê que aos seus o Senhor dá enquanto dormem. Crê que aos seus o Senhor dá enquanto descansam. Então, esse aspecto escatológico, nesse entendimento mais amplo do papel do sábado na origem e na história e na escatologia do mundo, prover a estrutura para se entender o significado do sábado hoje, na nova aliança. Falar da abolição do sábado sob a nova aliança não envolve meramente a negação do significado permanente do decálogo mosaico, dos 10 mandamentos. Envolve também uma ruptura das próprias ordenanças da criação, da história e da consumação, tais como se acham reveladas nas Escrituras. Em vez de negar o papel do sábado na redenção, o participante da nova aliança deve regozijar-se nos privilégios associados à ordenança sabática final de Deus. Então, enquanto no progresso, no início, no caminhar de Deus com o seu povo, na progressão da revelação, o povo devia descansar no sétimo dia, devia descansar no sétimo ano, descansar a cada 7 jubileus. Hoje a igreja olha para o sábado do Senhor, para o princípio sabático e descansa. É um descanso escatológico, descansa na promessa, descansa na certeza do repouso definitivo. Então ele é escatológico. Ele é escatológico. O princípio dele de reserva de tempo para adoração e descanso no Senhor, ele prefigura o descanso definitivo dado pelo nosso Senhor. Então, o participante da nova aliança ele deve regozijar-se nos princípios associados à ordenança sabática final de Deus. Enquanto se deve notar a linha de continuidade do sábado da antiga aliança e o da nova aliança, deve-se capturar algo do frescor, né, da novidade que vem com a nova situação. O descanso sempre permaneceu diante do povo de Deus. O próprio padrão de 6 dias de trabalho, movendo-se em direção a um dia de descanso, retrata principalmente o caráter antecipador da vida sobre a antiga aliança. A antiga aliança sombra daquilo que viria. Então é o caráter antecipador de trabalhar e descansar. Trabalhar e descansar. Mas esse descanso, a gente sabendo qual é a fonte, qual é a origem. Esse padrão não se reflete apenas na redenção. O princípio do sábado sobre a antiga aliança foi apropriadamente associado tanto com a redenção quanto com a criação. Aí que é no começo do Gênesis, no Éden com Adão, o sábado está associado à criação. O Deus Criador descansou, por isso ele ordena ao homem que descanse. A partir da retirada do povo do Egito, esse sábado ele não está mais associado somente à criação, mas ele passa a ser associado à redenção, como está em Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e com o braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Então Deuteronômio associa a guarda do sábado ao descanso que foi dado, à redenção. A redenção, porque você foi redimido. Guarde o sábado, descanse. Descanse no Senhor, descanse do teu esforço. Agora, hoje, na nova aliança, na vida da igreja, a razão para a guarda do sábado não se refere somente à criação, mas também à redenção. Porque Deus deu descanso pela redenção, a Israel deve observar o sábado. Porque Deus nos deu descanso da nossa luta pela vida, da nossa luta pela libertação, porque nós não podemos nos libertar. Deus, com um braço forte, a semelhança
da tirada do seu povo do Egito, Deus nos desarraigou desse mundo perverso e nos deu descanso. Não é o que Jesus fala? Vinde a mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e encontrarás descanso para a sua alma. Então nós encontramos descanso na redenção. As duas razões alternativas para se guardar o sábado enfocam os dois grandes pivôs do relacionamento histórico de Deus com o seu povo. Esses dois acontecimentos têm igual importância. A criação dá origem a um povo de Deus. Em Adão, quando o Senhor cria, ele cria um povo. Adão, Eva e sua descendência. A redenção cria um novo povo para Deus. Em cada caso, o sábado desempenha um papel vital. Deixa eu adiantar um pouco o slide. Então, o sábado está relacionado ao mandato espiritual, né? Lembrando do mandato cultural, mandato social, mandato espiritual. Deus abençoou o sétimo dia, o sábado não como um fim último em si mesmo, mas o sábado para o homem. Deus confere uma bênção distintiva ao sábado. Através desse descanso, Deus quer abençoar toda a criação. Uma chamada à apresentação diante de Deus para, com os frutos do trabalho, nos consagrarmos também a Ele. Ainda sobre o sábado se relaciona com os padrões repetitivos e sagrados do povo de Deus, mas também se relaciona com o progresso do relacionamento de Deus com seu povo. É o que a gente falou quando Jesus toma sobre si, ele aponta para si como aquele que traz o descanso. Então, aí dá esse aspecto de continuidade. Ainda resta um sábado para o povo de Deus, conforme diz Hebreus 4. Ainda resta o descanso definitivo. A esperança do sábado como um papel antecipador e a continuidade das alianças. A gente já falou que esse sábado, no sétimo dia, no sétimo ano e no sétimo jubileu, eles anteveem o descanso definitivo, né? E também eles mostram esse fio, como diz, esse padrão de continuidade, esse modelo de progresso de continuidade. E, por fim, na nova aliança, Cristo é o nosso sábado. Ele consuma os propósitos redentores, né? Essa perspectiva não deve ser esquecida quando se considerar o lugar do sábado sob a nova esperança, sobre a nova aliança. Por sua ressurreição dos mortos, Jesus Cristo consumou os propósitos redentores. Então, Cristo cumpriu os propósitos redentores. Ele nos dá um descanso definitivo. E é interessante, sua vinda à nova vida deve ser entendida como um acontecimento tão significativo quanto a criação do mundo. Por sua ressurreição acontece uma nova criação. O evento se repete, né? Cristo cria tudo novo. Ele faz tudo novo. Para ser mais preciso, a ressurreição de Cristo significou um evento que superou até mesmo a atividade criadora original. Na ressurreição, Deus levou ao cumprimento final seu programa criador e redentor. A criação produziu o mundo, mas a criação e ressurreição levou o mundo à sua destinada perfeição. Portanto, é apropriado que a nova aliança altere radicalmente a perspectiva sabática. O crente em Cristo de hoje não segue o padrão sabático do povo da antiga aliança. Não trabalha primeiro 6 dias olhando para a esperança em direção ao descanso. Ao contrário, ele começa a semana regozijando-se no descanso já realizado pelo evento cósmico da ressurreição de Cristo. E então entra alegremente nos 6 dias de trabalho, confiante no sucesso por meio da vitória que Cristo alcançou. O cristão compreende a história de maneira diferente. Ele olha para o descanso que já foi garantido
Então, por isso, a antecipação do descanso, né? Cristo como novo Criador, como o Criador, o responsável pela nova criação que dá descanso a essa nova criação. Então essa nova criação o povo da nova aliança, ele já não faz como da antiga aliança, que olhava para frente, olhava para aquilo que haveria de vir, para aquilo que ainda era uma sombra. Nós não, nós já temos o fato consumado. Ainda que estejamos sob a tensão do já e o ainda não, mas nós temos o fato consumado. Cristo é a esperança da glória, Cristo em nós, a certeza do descanso eterno. Então nós descansamos nele e depois partimos alegremente com a certeza da vitória. A nova aliança altera radicalmente a perspectiva sabática. Não trabalhamos 6 dias e descansamos um na esperança. Nós trabalhamos 6 com a alegria do que já foi realizado em Cristo. Agora o nosso próximo ponto, casamento. Né? O casamento ele é menos problemático, ou digamos assim, menos, ele tem menos problema de incompreensão do que o sábado, né? Menos dificuldade na compreensão.